Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Em Questão podcast comigo, Lauci Salles. Muito obrigada mais uma vez por sua companhia. E você, que é a primeira vez que está aqui conosco, também seja muito bem-vindo. E já vou pedir aqui uma coisinha a você. Curte lá, tá? Dá seu like, compartilha com todo mundo que você conhece, se inscreve em nosso canal. O nosso Em Questão podcast nasceu para trazer assuntos diversos, de muita importância para todos nós e convidados para lá de especiais. E falando em convidados para lá de especiais, o nosso convidado de hoje, vocês não têm ideia o quanto ele é especial, é importante e inspirador para cada um de nós. O nome dele, Gabriel Mesquita, um jovem apenas de 24 aninhos, acadêmico de medicina, administra 3 empresas, é portador de uma condição degenerativa, a esclerose múltipla, com acometimento visual, criado no lar cristão, pratica atividade física prioritariamente todos os dias da semana, gente. Nem um dia ele falta, por pura disciplina e recomendação médica. Doutor Gabriel, já posso lhe chamar assim, né, doutor? Doutor Gabriel Mesquita, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado também, Lauci, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com você no seu podcast, tá bom? Fico muito feliz mesmo pela receptividade que vocês tiveram comigo e que Deus abençoe aí, que dê tudo certo. Amém. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Agora, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante e, como eu falei, muito inspirador, eu preciso falar de pessoas também especiais que são os nossos patrocinadores. Lógico, sem eles, nosso podcast não existiria. A Lambda Acessórios. Eu posso até tomar posse da hashtag Eu uso Lambda Acessórios. Ó, gente, colar, brincos, anéis, pulseiras, tudo de maravilhoso. É uma grife que há 4 anos nos encanta com criação própria de algumas peças e ganhou este nome tão singular e de grande significado por uma particularidade da nossa linda proprietária Natália Martins. Então, você quer ficar ainda mais bela com semijoias e folheados de altíssima qualidade? Conheça mais a Lame de Acessórios no Instagram. A revista Acontece. Roberto Alves e Jackson Braga estão no comando desta revista impressa e também através do seu portal e aplicativo, trazendo o melhor da informação local e no mundo, e ainda tudo o que acontece em nossa sociedade e com as celebridades. Quer ficar sempre bem informado e em evidência? Conheça a revista Acontece também no Instagram. A vida acontece com mais informação. E a Rental Geradores, há quase 14 anos no mercado, permitindo que o seu evento aconteça com segurança. A Rental Geradores é referência no segmento de geradores para todos os tipos de eventos. Não arrisque realizar a sua festa sem a devida energia e qualidade. A Rental garante a energia que o seu evento precisa. Conheça a Rental Geradores lá no Instagram. Recado dado, minha palavra de sempre, gratidão. Bem, eu acredito que não apenas eu, mas cada um de vocês já deva conhecer alguém que supera algumas dificuldades, tanto dificuldades financeiras, de saúde, alguma advergência ou divergências na família, enfim, qualquer tipo de dificuldades que, por acaso, as pessoas enfrentem e depois vencem aquela dificuldade. É uma superação, não é verdade? Mas o nosso convidado de hoje, ele todos os dias, para ele, como para todos nós, é uma vitória. Como eu falei agora há pouco, ele é portador da esclerose múltipla, mas nem isso para e nem parou esse rapaz. Muito pelo contrário, ele é só sucesso.
E essa história dele vai inspirar a cada um de nós. Eu me inspirou demais quando eu soube um pouquinho, gente, da história dele. Um pouquinho. E hoje, juntos, nós vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória dele, que é inspiradora. Doutor Gabriel, ó, eu vou só te chamar de doutor, Amém, tá? eu recebo. Pode receber. É, você já está formado? Não, está se formando ainda, né? Isso, eu estou no período da medicina que se chama internato, que são os 2 últimos anos. Hum. Desse período eu já fiz metade, um pouco mais da É metade. o que se chama de residência? Não. Não, ainda não. O internato é o período prático, o pessoal chama de estágio. A gente já saiu da sala de aula, a Eu achava gente... que a residência era o estágio, não é, né? Não. A residência é aquele médico que ele quer se especializar. Aí ele faz a residência daquela área que ele quer ser especialista. Entendi. Eu estou no internato, que seria o período de estágio, a parte prática do curso de medicina. E Entendi. aí tá com um pouco mais de 1 ano. Mas já formou, colou grau? Não, não. A gente vai colar grau, que o pessoal fala, quando acaba o período de estágio. Mas a gente já tá batendo as fotinhas que dá aquela sensação de gostinho de formado, né? É verdade, Já porque eu tá. vi uma foto sua no Instagram. A gente já tá batendo as fotos, a gente bate as fotos antes, né? Porque é pra quando tá lá na formatura, já tá com a foto de médico, né? Já tá com o jaleco com o nome médico. Aí a gente tem um gostinho aí. É, inclusive, eu vi até uma foto sua que era meio, não sei se é meio jaleco que chama, é? Meio médico. Meio médico, que é tipo normal e o outro lado Isso. já médico. Aham. Que seria na metade do curso, né? Aí a gente bate as fotos de meio médico e é toda uma cerimônia. Eita, É meu uma Deus. festa, né? Pois é, e eu conheci a sua história, como eu falei aqui para os nossos ouvintes, através do seu pai. Uhum. Conheço o seu pai. E ele contando um pouco da sua história, Gabriel, eu me arrepiei toda. Porque, para mim, realmente, você é tão jovem e não se deixou abater, mesmo sabendo o teu diagnóstico. Tá? E você descobriu com quanto tempo o teu diagnóstico? E é exatamente o quê? Bom, com 17 anos, ali por volta de 17 anos, eu não sentia nada. Até que determinado dia eu acordei sem enxergar nada do olho esquerdo. Aí eu, não, acho que deve ser só, sei lá, acabei de acordar, enfim. Ou então uma coisa à vista só, né? Entendeu? E aí eu escovei os dentes, merendei. Quando eu tava saindo, o olho direito tava enxergando meio, o esquerdo não. Aí eu tampei o olho direito e... Ô mãe, eu não tô conseguindo enxergar do olho esquerdo, não. E ela, Mas não enxergar nada, tudo escuro, era. Lauci, era como se fosse uma bola preta na visão central e na periferia embaçado. Era algo assim desesperador. E aí eu, mãe, eu não tô conseguindo enxergar direito do olho esquerdo. Ela, meu Deus do céu. E aí foi quando começou o desespero. E aí a gente procurou oftalmologista, emergência e tal. E aí começou esse Mas quadro no investigativo. oftalmologista eles disseram alguma coisa, que era visão ou que não era, podia ser outra coisa? Não, lá no oftalmologista, como é uma doença neurológica, ou seja, tá um pouco Não, mais mas atrás aí do olho, quando você acordou com o problema, você não sabia o que que era, né? Achava que era tinha vista. noção, achava que Aí era quando vista. chegou no oculista, ou Tudo oftalmologista, normal. Tudo normal. Fazia exame de câmera anterior, posterior, normal, normal, normal. Gente, o que é isso? Não, é esse oftalmo que não presta. Vamos para outro. E normal, normal, normal. Meu Deus do céu. E aí, quando a gente foi em lá no Leiria de Andrade, isso já tava com uns 3, 4 dias de investigação. E por incrível que pareça, parece coisa assim, né? Meu pai tinha cancelado meu plano de saúde meses antes. E a gente não sabia. Não sabia, não sabia, não sabia. E aí tudo foi particular, mais difícil, né? Também ninguém se programou financeiramente para isso. E aí, nesse oftalmo lá no Leiria, ele falou assim: olha, tem a hipótese de ser uma doença neurológica. E todo mundo ficou. Como assim? Não era algo que tinha acontecido na família pra gente desconfiar. Ah, não, tem um tio meu, tá entendendo? Foi um caso índice. E aí a gente foi lá num neurologista e aí ele aventou essa hipótese. E aí pronto, começou também todo o processo investigativo agora dessa condição, que é a esclerose múltipla, que também são exames caros, ressonância é caro. e até chegar também a esse ponto de investigar sobre o que é exatamente o problema, é um caminho bem longo, né? Sim, demais, demais. Pra Porque você ter a gente ideia, sabe que o Leiria, ele realmente é, assim,
A gente acha ou sabe, eu tenho certeza, que lá é praticamente os melhores hospitais de olhos, né? Então, se na hora que o médico olhou para você, fez os exames, não acusou nada de vista, é o que foi que já foram dizer, né? Talvez um problema neurológico. É muita experiência para isso. Eu fui para uma consulta esse mês, lá no HGF, que eu sou acompanhado até hoje, e eu comentei isso com o doutor. Falei, doutor Arthur, eu perdi a janela, já já eu te explico o que é isso. Uhum. Eu perdi a janela da dose de corticoide, porque os oftalmos não conseguiram identificar o meu problema. Aí ele disse, Gabriel, hoje a oftalmologia está sendo muito bem direcionada quanto a isso. Porque na época que eu fui diagnosticado, Lossi, não tinha esse conhecimento, sabe? Que existe a esclerose múltipla e que um acometimento dela é a neurite óptica, que faz esse borramento no nervo óptico. Então, ele disse que está tendo um direcionamento maior. Na minha época, por conta desse atraso no diagnóstico, eu perdi a janela, que o pessoal chama, Hum. que é o tempo, que é o tempo suficiente para fazer um remédio que reverte o quadro. Então, o meu quadro hoje, oftalmológico, poderia ter sido revertido ou minimizado se eu tivesse tomado a pulsoterapia de corticoide nesse período de uma semana, que é a janela. Como eu perdi fazer essa investigação com oftalmo desnecessária, eu tenho hoje uma baixa acuidade visual. É Uhum. como se a minha vista do olho esquerdo não fosse tão boa, entendeu? Entendi. Mas o problema que você teve lá há 5 anos atrás, que foi quando foi descoberto, você ainda tem esse problema ou voltou, retornou? A visão retornou, não? Tenho ainda. Uhum. Só que assim, bem atenuada, certo? Lá eu tinha comentado contigo que era um ponto preto, Uhum. Isso. borramento periférico. Hoje não tem mais esse ponto preto, é só o borramento mesmo periférico Uhum. e também central, como se tivesse uma visão de um míope. Pronto. Entendi. Uhum. Explicando para o pessoal que está assistindo a gente, é como se eu fosse um míope do olho esquerdo. Uhum. E isso é característico da doença. Ela tem surtos que acomete o máximo. E aí, com o tempo, ela vai retornando. Mas ela nunca retorna à linha de base, que é a linha de você normal. Sempre fica um pouco de é, grau degenerativo. E é onde vem o nome, né? Uhum. Degeneração. Então, cada vez que você tem um surto, ela não volta para a linha de base. Muito pelo contrário. Ela fica com um grauzinho a mais, um grauzinho a mais, um grauzinho a mais. Até a progressão 100% da doença, sabe? Entendi. E a tendência realmente é perder, assim, se a doença realmente continuar, Se você não ou conseguir, estacionar? se você não conseguir um tratamento correto para segurar essa doença, ela vai tendo surtos e vai acometendo o seu corpo inteiro. Entendi. É uma doença que ela é neurológica e na cabeça e medular, né? Ela comete tanto seu cérebro, região central e a medula. Ou seja, em qualquer área que acometer do teu cérebro, vai repercutir nos teus membros, vai repercutir na tua fala. A minha repercussão aconteceu neurológica na parte visual, por isso que eu tive um acometimento visual. Entendi. Mas eu poderia ter de membros superiores, na fala, de membros inferiores, Mas se você não tivesse o tratamento, como você hoje toma medicação, realmente atinge tudo. tudo, 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 Então, tudo. todos os sintomas de todas as pessoas que têm esse problema de esclerose, se não tiver o cuidado, realmente ele atinge, é como se fossem os mesmos sintomas. Sim, Degenera mesmo, tipo, rápido, né? isso vai Porque progredindo. tem até uma atriz, eu não sei se é o mesmo problema seu, eu acredito que seja. É até uma comediante, eu esqueci o nome dela agora. Mas ela foi descoberta também que ela teve esse problema. Teve não, ela tem esse problema. Só que eu achei muito rápido. Descobriu e com pouco tempo mesmo. Ela hoje, ela, lógico, está viva ainda, mas ela está bem, assim, bem debilitada. Bem debilitada. É porque a minha, graças a Deus, Hum. a gente vai conversar aqui ao longo do tempo que Uhum. Deus foi muito bom comigo e até hoje continua sendo. Uhum. E a primeira bondade, assim, que eu vou comentar é isso. A minha doença, ela é a mais leve possível. O tratamento que eu tomo, ele é o mais arcaico que tem. E resolve. E eu tô há 8 anos com estabilidade clínica da doença. Uhum. Mas tem doenças, tem pacientes que ela é muito
progressiva, é muito, sabe? Não tem remédio que trata, que segura os mais avançados, os mais caros, injetáveis e não resolve. Depende de cada organismo, então? Depende de cada organismo, sabe? Tem poucos estudos sobre isso. A gente não sabe ao certo. Porque, assim, a gente acha essa atriz, por exemplo, né, voltando no caso dela, a gente diz assim: "Não, ela tem dinheiro, ela, né, pode ter os melhores médicos, as melhores atenções, os melhores remédios e tudo", e ela ficou desse jeito muito rápido. Então será que é por causa do organismo dela? Ou porque ela descobriu, já foi tarde, não cuidou, talvez achou que não era o problema e foi protelando? Porque uma doença dessa, realmente, o nome já diz, né, degenera mesmo, e no caso dela foi muito rápido, né. E quando o seu pai me falou sobre né, que você tinha esse problema, como a gente não, digamos, eu não lhe conhecia, então o que que eu imaginava? Um menino, um rapaz já todo debilitado. A Sim. primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa, porque da maneira que ele me falou que descobriu, eu disse: "Poxa, deve ser um rapaz bem debilitado". E quando eu vi você, não, eu disse: "Não, esse rapaz não tem nada", né. Sim. Eu digo assim, Deus é muito maravilhoso de ter descobriu logo, né, Isso. já conseguiu essa medicação. Você tem muito cuidado também, né, que eu vi aqui, você pratica exercícios, né. Eu já gostava, sabe, Lauci? Quando você falou que pode ser que essa atriz tenha descoberto um pouco tarde, isso é muito verdade. Se esse acometimento meu não tivesse sido visual, fosse muscular, eu ia associar à academia, que eu já fazia, entendeu? Então, eu ia postergar cada vez mais esse diagnóstico. Então, como foi visual, algo totalmente assim, sabe? Mas tá aí, você já foi atrás achando que era sua visão. Entendeu? Como é que imaginar que pudesse ser neurológico, né. Então, aí assim, como você disse, né? Eu fiz essa investigação toda achando que era oftalmológico, mas porque foi um surto claro. Mas se fosse um surto muscular, entendeu? Hum. Como eu tava te falando, eu ia associar à academia que eu já fazia regularmente. E aí, quando eu fui diagnosticado, o médico falou: Gabriel, olha, como é uma doença que pode atingir essa parte muscular, você não pode deixar ela enfraquecida. Você tem que fazer essa atividade muscular aqui regularmente. E aí, eu só intensifiquei mais ainda o que eu já fazia, entendeu? Antes eu tinha 2, 3 dias de descanso, e descanso entre aspas, que eu fazia outras coisas, beach Hum. tennis, né? Na época tava na moda, e enfim. E hoje não, hoje eu faço somente atividade, a musculação e aeróbico também, mas eu separo os 7 dias da semana para ir todos os dias para academia. Sendo domingo, sábado mais focado em aeróbico e na Mas você semana tem que musculação. ir todo dia? Porque Se eu não às vezes de domingo ou sábado, nós temos mania de dizer: "Não, eu vou dar uma descansada no sábado e no domingo". Você já não para. Mas você não para por quê? Porque você realmente gosta ou é porque você não pode parar de jeito nenhum? Porque eu gosto. Não tem essa recomendação de, tipo, vá todos os dias. Se você não for, não é um remédio. Não é. O remédio eu tenho que tomar todos os dias. Uhum. Mas a minha academia eu gosto. Ela é um complemento? Também. Sim, sim. Também. Vitamina D também, pega sol. É ter uma boa qualidade de vida. É você viver bem. Pronto. O tratamento da doença é você viver bem. Quando eu fui diagnosticado, É, uma das causas seria a deficiência de vitamina D, que eu, na época, eu realmente só estudava, sabe, Lauci? Saía de casa às 7 da manhã, voltava às 10 da noite, eu não via nem o sol. Passava, é, praticamente o meu dia inteiro aqui numa sala como essa, luz artificial, não via sol. E aí, eu tinha deficiência de vitamina D, e hoje tem muitos estudos que associam, sim, esclerose múltipla com vitamina D. E aí, quando eu fui diagnosticado, minha mãe falou assim: meu filho, pois a gente vai pra praia todo final de semana. Oh, meu Deus. E aí a gente foi à praia todo final de semana, por um É bom mesmo. tempo, viu? Só pra pegar sol. Eita, meu Deus. Mas essa doença, ela é cometida em qualquer tempo da vida, né? Não. Lauci, a epidemiologia da esclerose múltipla, ela se dá mais em mulheres de meia idade, assim, jovens, praticamente. Ali de seus 30 anos, sabe? Uhum. Mulher de meia idade. E aí foi uma surpresa também dar em um homem jovem. Não é comum da doença, mas Uhum. pode dar. E não tem um motivo, uma causa, Não tem. É como eu te disse, tem poucos estudos ainda sobre,
mas tem uma forte associação com essa questão da vitamina D, Tá. né? Tem estudos ainda que associam essa questão de vitamina. E não existe cura, né, Gabriel? Não existe cura. Os tratamentos hoje é para impedir a progressão, que é a estabilidade. Ah, e você sente esse estacionamento da doença? Sinto, sinto. Uhum. Eu sou acompanhado no HGF, como eu havia dito, e antes eu fazia consulta de 6 em 6 meses. Por conta da estabilidade do problema, eu estou sendo acompanhado agora de ano em ano, entendeu? Faz exames de ano em ano e a gente tem consultas de ano em ano. E eu sinto isso. Eu sinto que eu não tenho mais surtos, eu sinto que eu consigo viver bem. Inclusive, não afeta em nada, nada na minha vida. Eu consigo fazer tudo. Eu até brinco que a única coisa que afeta é quando eu vou depilar a axila esquerda, Uhum. que como eu não enxergo, aí às vezes eu vou só mesmo No tato. no inconsciente aqui, sabe? Aham. Mas eu brinco com isso, que é a única coisa que me afeta. O resto, assim, Uhum. zero. Amém, coisa boa, né? Mas, Gabriel, quando descobriu? E aí, como é que foi com teus pais? Porque, assim, quando a gente tem filhos, a gente deseja que o mal, a doença, qualquer coisa, seja mais para a gente do que para os nossos filhos. Você não é pai ainda, mas quando você for, você vai saber. A gente diz assim, meu Deus, por que que não é comigo? É com meu filho, é com a minha filha, né? E você o quê? Tinha 17 anos, 7 anos. comecinho da idade, um menino jovem, e não um menino sedentário, né? Já fazia academia, e de repente descobriu um negócio desse, e uma doença que na cabeça de todo mundo, eu estou começando aqui a entender com você a probabilidade dela realmente estacionar e viver uma vida normal, porque eu estou falando com você. Mas as pessoas que eu já sei de histórias, tanto essa atriz como outros casos, como eu também tive o pai de uma noiva minha, de uma ex-noiva minha, que ele realmente o caso dele também foi muito grave, né? Ele inclusive faleceu porque dele estava grave demais e não teve remédio no mundo que desse jeito. Então eu tô vendo assim você falando disso aí, a gente olha para você e diz, não, esse menino não tem nada. Por quê? Porque hoje está controlado. Mas para quem não entende, diz, poxa, o meu filho, sua mãe, seu pai, não, meu filho está condenado a morrer. Aí, para um pai e uma mãe receber um diagnóstico desse, não é fácil, né? Não, não é fácil. E principalmente com a internet, sabe, Lauci? A internet é muito bom, mas tem certas coisas também que a gente deve tomar um cuidado. Quando a gente não sabe de uma condição, a gente vai procurar na internet, né? É. E quando a gente coloca esclerose múltipla, é o que você está dizendo. Pronto, É uma morreu, né? doença É, não tem totalmente. jeito. Então, assim, o que a gente tinha, o que meus pais tinham, era um Google e que cada vez que eles liam, aumentava mais a aflição. Quando a gente passou um tempo investigando, uns 3, 4 meses aproximadamente. Uhum. E, meu Deus, não pode ser, não pode ser. Cada mês que passava era essa angústia, angústia. Então, quando a gente foi nessa consulta que eu recebi o diagnóstico, eu estava com minha mãe, ela desabou, o médico falou, ela chorava, chorava, eu, calma, mãe, eu tava ali para consolar ela. Esses exames é o quê? Sangue? Então, assim, não tem um exame que feche o diagnóstico. Tipo assim, esse exame fez, se der positivo é essa doença. Não, não tem esse exame. Não Não tem. tem, não existe. Não existe. Os exames que a gente faz são Então é para. tipo Alzheimer, né? Porque Alzheimer também não existe um exame específico. Existe um conjunto que aí o médico chega e diz, é Alzheimer, Isso. né? Então a mesma coisa a esclerose. Isso. Sabia? A ressonância magnética você consegue ver as lesões, mas é tanto que tem até um dizezinho que eles falam: você foi diagnosticado no tempo e no espaço. O que é isso? No espaço é que você precisa das lesões, e no tempo é porque você precisa que elas progridam, ou seja, você precisa ver essas lesões avançando e ela tem que estar em determinadas localizações, localidades do seu cérebro, sabe? Entendi. Então é uma condição que ter um diagnóstico bem estrito. Os exames que a gente faz são para diagnosticar outros. Tem até uma irmã lá da igreja, não sei se você recorda da irmã Alessandra. Podia falar o nome dela? Podia, né? Ótimo. É, ela nos ajudou bastante.
falou assim: olha, eu também fui acompanhada lá no HGF, mas eu tive um diagnóstico errado. E hoje ela é deficiente visual 100%, porque a doença dela não era esclerose múltipla quando ela passou muito tempo sendo tratada como se fosse. Era doença de Devic, que tem um quadro bem semelhante, mas tratamento completamente diferente. Devic, É. outra doença que eu nunca ouvi falar. É uma doença também neurológica muito semelhante. O nome dela bonitinho é neuromielite óptica. E aí é uma doença que tem um tratamento completamente diferente. E aí ela foi, a doença dela avançando, 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 os médicos achando que era, não, é porque é uma doença refratária, o tratamento não tá dando certo. Mas não, era outra doença. Então, assim, ela nos ajudou bastante. Olha, faça esse exame de sangue aqui, Alertou vocês, né? faça esse exame de sangue, até um nome é antiaquaporina 4, nunca esqueci. Faça esse exame que ele vai diferenciar esclerose múltipla e doença de Devic. E aí a gente foi fazendo vários exames para descartar outras condições e ficar sobrando só a esclerose, entendeu? E aí a gente fez Até isso Deus direcionou vocês, né? até isso. Como Deus é maravilhoso. Foi, não é, né? É. E aí, nesse período, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dessa consulta e minha mãe desabou, 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 chorava muito. A gente tentava consolar ela. Quando a A gente gente, saiu, você, né? é, Você, o acometido, ela estava é, consolando sua mãe. consolava, consolava. E aí, tanto que logo em seguida ela iniciou uma campanha de oração, lá em casa mesmo, a gente todos os dias orava, orava, orava. Ela levou eu para círculo de oração, enfim, foi toda uma comoção. Mas eu sempre, Lauci, desde o início, eu fui muito cabeça, assim, sabe? Falei assim, olha, é, tenho isso e vou tentar conviver Você com recebeu, isso assim, tipo, mais tranquilo? mais tranquilo, assim, por incrível que Foi pareça. mesmo. Você acredita? É incrível. Eu já tava assim tão, Você parece muito tranquilo. E sim, realmente é tranquilo. sou tranquilo. Eu até tenho medo, não sei se eu escondo muitas coisas e fico sofrendo por dentro, Uhum. porque hoje, assim, a minha mãe até fala, eita, meu filho, você não tá bem. Eu tenho uma dermatite que quando eu tô assim em períodos de estresse, enfim, ela ataca. Ela ataca e aí o pessoal vê logo que eu não tô legal, É, sabe? não, mas geralmente as pessoas, isso aí é típico de quem é, que não é explosivo. Aham, Porque a gente, como não é explosiva, eu também não sou explosiva. Aí o nosso corpo padece. é, De alguma forma ele reage. sim, Eu já sinto dor no estômago. Eu sinto assim uma pontada assim, bem, como dizia minha mãe, na boca do sim, estômago mesmo. E é o primeiro sinal que eu tô tensa, escondendo alguma coisa, passando por alguma coisa que eu não quero dizer. E no caso, do teu caso, é a dermatite, né? sim, Hum. E aí eu sou muito assim na minha, sabe? Então quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito assim na minha também, sem transparecer nada. Mas eu sempre, Lauci, fiquei confiante em Deus, sabe? Eu acho que foi o que me sustentou. E E o que lhe sustenta E o que me também. sustenta até hoje. E aí, o que me chamou a atenção esses dias, que eu não sabia que tinha ficado tanto no coração da minha mãe. Eu falei assim, Hum. pai, antes de vir pra cá, né? Uhum. Lá vai ser o tema de superação. Faz um estudo na Bíblia aí sobre superação. Falei brincando, né? E aí ele me mandou vários versículos, vários, vários, vários. E um deles foi assim, um versículo que eu gosto muito desse versículo, que é o cavalo se prepara para a batalha, mas é Deus quem dá a vitória. E aí eu tinha falado para minha mãe lá no dia, mas eu não me recordava disso. E aí quando meu pai me No manda dia que descobriu? no dia, eu falei, mãe, fique tranquila, né? E aí eu tinha falado esse versículo. E aí quando eu conversei com meu pai agora esses dias, ele mandou esse versículo e falou para mim: esse versículo foi o que você disse para sua mãe lá quando você recebeu o diagnóstico. Ela Meu ainda lembra muito Deus, dele. que coisa linda. Então, isso foi, assim, meu Deus, minha mãe sentiu muito mesmo, porque ela lembra de tudo, 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 É tudo. mãe. É. Mãe é desse jeito. E ainda hoje, Lauci, ela espera pelo milagre, assim, né? Uhum. Nessa última consulta que eu tive agora, levei exames, o último exame que eu tinha feito tinha sido ano passado, então levei novos, É exame de sangue? de controle de ressonância magnética, para ver as lesões no Então não tem cérebro. nada a ver com sangue. É
Assim, sangue é sempre importante pedir para ver a questão da vitamina D e se o remédio que eu tô tomando tá atacando meu fígado. Hum, Então ele sempre pede sim exame de sangue. Mas o principal pra gente é ressonância. Ressonância. É, para ver se aquela lesão que a doença é no cérebro, assim, Uhum. para ver se as lesões estão aumentando, se tá progredindo, certo? Ou se estacionou. Ou se estacionou. E aí, pra fazer ir pra minha última consulta, eu levei exames e minha mãe chegou, meu filho, vem cá. Eu senti no coração de orar por você e tal. E nessa oração ela ainda falava, Senhor, eu ainda aguardo a cura do meu filho. Então isso foi, sabe? E a minha mãe me deixa mais assim do que a doença. É Acredita? mesmo. É. Ela me deixa mais com o coração apertado do que a própria doença. Mas enfim, Mas sabe o que é também, Gabriel? É porque, assim, como eu tô te falando, mãe, é. a mãe Mãe é sente. mãe, né? A mãe sente. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, a minha mais nova tinha problemas sérios de cansaço. Quase toda semana eu estava com essa menina no hospital para ter que tomar injeção na veia, para poder sair o cansaço dela e tal. Ela não chorava. Era o médico lá aplicando a injeção nela, ela só fazia olhar. Eu morrendo de chorar e ela olhar para mim. Só tá chorando por quê, mãe? Nem tá doendo. E eu me acabando de chorar. Então, assim, a gente que é mãe sente mais pelo filho do Sim. que às vezes o próprio É. filho. Então, na cabeça da sua mãe, você tá, tipo, condenada à morte, entendeu? É. Por isso é que ela sofre ainda. E quem é a mãe que quer ver seu filho ou sofrendo, ou sabendo que tem uma doença, que essa doença não tem cura? Eu não sei nem se pode dizer que é pior do que um câncer. Porque o câncer também é uma doença que mata, né? É. Então, não sei nem se é pior, se é... É. Não dá nem para comparar. Eu acho que É. cada um com o seu diagnóstico e com, como você falou, com o seu organismo, né? Para aceitar ou não. E a forma também de convivência, né? É. Assim, a esclerose, ela não mata, assim, entre aspas, bem entre aspas. Ela debilita. Já o câncer, não, ele é bem agressivo, que leva Uhum. mesmo à morte, né? Mas é difícil comparar, são duas condições assim que não deseja a ninguém. A esclerose, ela não, assim, a própria esclerose, ela não mata, não é isso? É, assim, ela vai te definhando, entendeu? Ela vai te definhando, ela vai te deixando acamado. Pode ser que tem vários tipos de esclerose também, né? A gente não vai É entrar porque nesse o contexto. pai dessa minha ex-noiva, ele estava bem debilitado. Aham, E o problema dele era a esclerose, né? Ele entendi. realmente se prostrou. Ele se prostrou. Chegou e ele já estava de idade. Quando ele descobriu, se eu não me engano, ele faleceu com os seus, tipo, 70 anos. E quando ele descobriu, salvo engano, ele devia ter seus, talvez, 40 e poucos, 50 e poucos anos. Ele durou bastante, porque ele era muito ativo, Aham, muito. E quando ele realmente se prostrou, é porque não tinha mais como, não tinha remédio desse jeito. Agora, eu não sei também, porque você toma um remédio, né? Eu não sei se ele nessa época tomava, porque faz muitos anos que essa história aconteceu. Pode ser que nessa época talvez não tivesse, né? é verdade. Esse é uma substância. Você toma o quê? Na veia, é? Não, são várias apresentações, injetáveis, comprimido. Eu tomo comprimido todos os dias. Se eu fosse um remédio de pressão, todo dia eu vou lá e tomo um. Ele é um imunomodulador. Ele modula o sistema imunológico, já que é uma doença que o meu próprio sistema imunológico ataca a si próprio. E além de ser imunomodulador, ele é anti-inflamatório. Ele atenua essa inflamação. É uma medicação cara, disponibilizada pelo governo, e você precisa fazer continuamente, todos os dias, até. Você conseguiu fácil? Olha, por incrível que pareça, foi fácil. Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente já foi logo para uma salinha conversar com a psicóloga, enfim. Uhum. E aí ela falou assim: olha, aqui na farmácia do HGF, não se preocupe, a gente tem essa medicação. É só você dar entrada com esses papéis, inclusive vá logo. E aí a gente foi e graças a Deus deu certo. E como assim, eu sou uma pessoa bem extrovertida, eu gosto muito de fazer amizade, sou simpático, já fiz amizade com farmacêutico,
Inclusive, é ele que pega a minha medicação hoje, porque eu não tenho muito tempo para ir. Quando a gente vai pegar a medicação lá, Lauci, é eu e a torcida do Flamengo. É, Muita gente para pegar a medicação, meu Deus. porque o HGF praticamente é um hospital de referência aqui na região, né? Uhum. Então a gente tem os interiores ali, com ambulância chegando toda hora, então é muito lotado, a gente perde o dia inteiro para pegar a medicação. E aí eu fiz amizade com o farmacêutico lá e ele pega para mim. Hoje ele é meu cliente, inclusive. Olha, É, coisa boa, viu? É, realmente nessa área, principalmente a área pública, né? Se você não tiver alguém, um amigo, uma pessoa de atenção assim, você fica na fila de espera mesmo. E fica. graças a Deus, nesse teu caso aí, agora não pode faltar de jeito nenhum, né? Esse Ah, não remédio. pode. E na época da pandemia, Lauci, Foi mesmo. faltou. Eu cheguei a ficar uns 2 meses assim, sem medicação, Sem tomar medicação. sem tomar medicação. A gente ficou até com medo. Meu Deus, essa doença, né? A qualquer momento a gente ficou esperto. Qualquer dorzinha que eu sentia, eu ficava observando. E aí a gente tem um grupo lá no WhatsApp que os doutores ficam ajudando a gente e tal. E aí ele falou: olha, se você sentir alguma coisa, algum sintoma, veja se perdura por 3 dias. Aí você procura a emergência para tomar o corticóide, aquele mesmo corticóide que eu deveria ter tomado. Hum. E aí, nesse período foi bem difícil, a gente ficou bem atento, procurava. Meus pais estavam até se reorganizando para comprar essa medicação, sabe? Por fora. E é Mas fácil para comprar? olha, não é fácil, viu? Só tinha em São Paulo, tinha que entrar em contato com Também não é fácil nem para comprar. nem para comprar. É uma medicação super controlada, sabe? Meu Deus. E aí a gente ia trocar a posologia, ia trocar a medicação, ia ser outra doença, ia ser a injetável. Uhum. Nesse período de troca, de substituição, tinha chegado. O rapaz chegou, Gabriel, chegou 3 caixinhas. Corre. Aí eu fui correr. Me dê logo as 3. E nem pode, né? Só uma. Aí eu fui lá e consegui. Aí Mas você não peguei. sentiu nada? Graças a Deus, não. É Graças a Deus. mesmo. Ficou bem. Ficou curado. Não tá curado não, Gabriel? É. Não tem como a gente dizer curado, porque as lesões não sumiram, eu não voltei a enxergar 100%, Uhum. mas olha, eu vivo como se fosse. É. É, Mas você não precisa usar óculos? não, óculos não resolve porque o problema é no nervo, né? Uhum. Se fosse no olho, aí talvez resolvesse. Uma lentezinha ali e tal, né? Uhum. Mas não, o problema é no nervo mesmo em si, que quando inflama, pronto. Nervo é um negócio É. Não, terrível. a doença dos nervos, ela é muito complicada realmente, né? Por isso que eu fiquei muito, assim, eu me admirei de não existir tanta formação, no caso, para neurologista. É, porque você está querendo sua especialidade em neurologia, né? Quero neuro. Pois é, e eu não sabia. Eu achei que fosse fácil conseguir. Porque todo mundo hoje tem um problema de nervos. Parece algo geral, assim, parece uma pandemia que todo mundo hoje está cometido. É gente nervosa, aí tem que passar para o neurologista. Bem que tem o neurologista e tem um outro que é semelhante, né? Uma especialidade que também cuida da atenção, é o psiquiatra? Essa parte mais emocional, né, vai pro psiquiatra. O neuro, ele hoje o carro-chefe é dor de cabeça, né, cefaleia, né, e é o carro-chefe de neuro. Tem os casos também de convulsão, epilepsia, né, que é um descontrole nervoso, né, lá na cabeça, mas Então, quando a gente chama que a pessoa está nervosa, não é verdade esse termo. pode ser verdade, né, Porque, não, na verdade, porque o nervoso é o quê? Tenso. tem É mais isso. psicológico, né? Por que que pode ser verdade? O sistema nervoso simpático, pronto, vamos falar assim, que é uma divisão do nosso sistema nervoso central. Ele, quando ele fica hiperativado, Gente, uma aula aqui de medicina. Presta atenção. é rapidinho, é só para a gente ter uma Mas base. é bom entender isso aí, ó. Agora, eu não imaginei que fosse essa diferença tão grande. Aham, Porque eu cresci, minha mãe dizendo que estava com problema de nervos. O problema de nervos dela era nervosa. aham. Não é problema de nervos, né? Como, digamos, no teu caso, ou sei lá, outro problema assim. Mas eu tô vendo aqui que não tem nada a ver. Não, tem não.
Quando o pessoal fala assim, eu fico nervoso, é como eu tava falando, esse sistema nervoso simpático, que é a diferenciação do sistema nervoso que a gente tem, ele fica hiperativado. E aí dá essa taquicardia, que é coração acelerado, a boca seca. E aí o pessoal fala, ai, tô nervoso. Mas é só. Isso. É, Nervoso é um conjunto de nervos. tem essa relação aí. Nossa, eu não sabia. Tem Tá essa aí. relação. Ah, então é por isso que tem pouca especialidade. Poucos especialistas, no caso. E outra também, Laci, não é todo mundo que se atrai por isso, sabe? A neurologia, ela é uma especialidade que não tem muitos estudos. Aí é como a gente estava até conversando da esclerose múltipla, a gente não sabe assim a causa ao certo. Diferente de uma doença do coração, que é muito redondinho. Olha, se você não tiver uma qualidade de vida, você vai infartar. O que é o infarto? Essa gordurinha que fica aqui no vaso. É tudo bem redondinho, sabe? Uhum. E a neuro não. A neuro é algo mais. Sei lá, eu não sei dizer, Mas quando a mas. gente, a gente vai pegar assim o estudo, você que está mais aprofundado, sabe? A gente pega assim uma foto de um corpo humano, aí diz assim, aqui os nervos, desde a cabeça até a planta do pé, é tudo interligado. E quem comanda tudo é a cabeça, né, da gente. Então, eu acho assim, pelo meu ver leigo, era para ter mais especialistas no caso, porque tudo é cabeça, É, verdade. né? A minha mãe, ela fez um exame que ligava uns eletrodos, que chama, né? Um negócio na cabeça. Eletroneuromiografia, né? Eu acho que foi isso daí que ela fez. Eu sei que ela ficou deitada, ficou colocando na cabeça, que o médico já queria descobrir se ela tinha problema de Alzheimer. Ah, sim, sei. Entendeu? Então ela fez o exame que tava dormindo, né? Era. Colocava, sei. Exato. Só que, assim, não chegou a um diagnóstico muito preciso ainda, né? Porque Uhum. ninguém nem seguiu muito adiante. Para mim, ela tem só demência e pronto. Mas no teu caso de nervos, o neurologista, por exemplo, estuda os nervos em si, que É. é para saber, né, esse Uhum. problema aí da esclerose e outros problemas em si. Isso, é. Ele estuda tanto os nervos, como você está falando, que tem doenças que atacam de fato só nervos periféricos, né? Uhum. Mas tem doenças que atacam o cérebro, né? O cérebro, ele não é formado pelos nervos periféricos que a gente encontra nos membros. É diferente. A doença, a esclerose múltipla, ela ataca o cérebro em si e a medula. Aí é da medula onde saem os nervos Ah, periféricos, entendeu? entendi. Mas a neurologia, a especialidade, ela estuda tudo, da cabeça até o nervozinho que vem aqui na ponta do meu dedo, entendeu? E tem doença que ataca tudo, né? Tem doença que ataca É, tudo. verdade. Aí você está querendo ser especialista nisso por causa da É, tua doença. pelo contato, né? A gente teve muito contato com o neuro na época e até hoje tenho. Me admirou muito como eles são, me chamou muita atenção. E outra, eu tive que estudar muito, assim, a condição para me tranquilizar. E aí, esse de buscar o conhecimento, a busca ativa pelo conhecimento nos faz gostar daquilo, sabe? É verdade. E eu ouvi dizer que não é fácil uma especialidade dessa, de Não é conseguir. fácil, são poucas vagas, né? Aqui praticamente tem duas escolas, assim, muito boas de neurologia, que é o JF e o HGF. São poucas vagas, a prova também não é fácil, né? A prova de residência, que é da especialização. A vantagem é que nem todo mundo quer. Então, a concorrência acaba sendo um pouco menor do que uma grande área, um dermato, por exemplo, anestésio, mas por ser um número de vagas menor, acaba sendo difícil entrar, Às sabe? vezes, duas, três, é três, né? Não, dois, você falou, né? Assim, a neurocirurgia são duas em um hospital, três em outra, a neurologia chega a ser sete, oito, só que algumas dessas Tô falando do vagas. clínico e o cirurgião, a Isso, diferença. é. Neurocirurgia é mais difícil ainda. No mundo da medicina, tem uma brincadeira com isso. Quem quer ser, quem quer ser neurologista, tu quer ser quase Deus, né? Aí eu, por que quase Deus? É porque Deus mesmo é o neurocirurgião. Então eles brincam com isso, né? Eles brincam com isso porque assim, é uma especialidade tão
difícil, tão assim que eles Mas é mesmo porque conhecem. estuda o cérebro, né? É, É, também. a especialidade realmente é estudar o cérebro. É. E o cérebro, ele é muito. É tanto que tem hoje a neurociência, né? Uhum. Não tem nada a ver com a neurocirurgião, né? Não tem nada a ver. Mas eu tive dando uma pincelada na neurociência e é deslumbrante. É É assim, a linda, gente né? fica fascinada É. com tanta beleza, assim. Prova que Deus realmente está ali purinho na nossa vida, nos nossos nervos, no nosso cérebro. E Uhum. que até hoje ninguém descobriu tudo sobre o cérebro, Sim. né? E o neuro tá querendo ser Deus por isso. Deus Você. com D minúsculo. É. Na verdade, o médico em si, muita gente diz, né? O médico só quer ser um Deus. Porque ele mexe, né? Mexe com o coração, mexe com tanta coisa. E principalmente a cabeça, que é o comando de tudo. É. A explicação dessa brincadeira eu não sei, né? Há quem diga que eles são um pouco arrogantes, não sei, né? Mas eu tento ver que é pelo lado da beleza da área, né? Eu tento ver mais por aí. Mas a explicação, assim, por que disso, eu nunca fui atrás, não. É. Mas no teu caso não tem nada a ver com cirurgia, não, tem? Não, não. O meu caso, ele. Nem se chegasse a um, assim, mais grave, não tem nada a ver com cirurgia. Não. Meu caso, ele não é cirúrgico, ele é clínico mesmo. Uhum. Porque é uma doença que ela acomete nervos, sabe? Uhum. Tira a proteçãozinha do nervo, digamos assim, leigamente falando. E aí não tem como você reconstruir essa proteção do nervo de novo por cirurgia. Não, é impedir essa doença de progredir. É a única forma que tem pra É o que gente. chama de autoimune mesmo, né? É É, tipo assim, é. as tuas células combatem as tuas células boas, é isso? Combatem o Isso, próprio corpo. isso. O meu sistema imunológico, ele ataca o meu corpo. É isso que acontece. E aí a gente tem que dizer pra eles, a medicação diz pra eles, ó, isso aqui é do teu corpo, não pode atacar, entendeu? É por isso que tem uma preocupação com imunidade baixa, né? Da gente ser suscetível a infecções, novas infecções. Na época da pandemia, eu fui um dos grupos prioritários na vacinação por conta disso. A gente toma medicações que atenuam o nosso sistema imunológico no geral. Não tem como deixar seletivo só para o cérebro ou para a medula. Não, atenua no geral. E a No gente geral. fica suscetível a infecções. Pega gripe com facilidade? Olha, eu Uhum. tenho uma doença já desde criança, que é sinusite, rinocinusite, né? Enfim. Tudo nos its. É, isso, exatamente. E aí eu, inclusive, agora eu tô atacado, tô aqui respirando só, a graça de Deus, né? Mas essa questão de sinusite aí, muita gente tem. Deu uma amiga minha colar que vive com os its. É desse jeito. Mas gripe, assim, eu não, graças a Deus, não tenho pegado, não, Tem medo, nem medo. Acredita? né? Não tenho medo. E vivo. No modo geral, você não tem medo da doença. Não, não tenho. É, tipo, eu me exponho, assim, a tudo. O que diz respeito a. Sei lá, tô com vontade de. Tá, a gente tava até eu com meus amigos, né? Tem uma brincadeira que se chama paintball, que é tipo como se fossem umas arminhas de tiro e tal, né? E cara, tu vai jogar, tu tem esse problema, tem essa condição e tal no olho. Eu, rapaz, eu só com o olho vou ser melhor do que vocês com dois, né? Eu fico brincando. Mas é pra te mostrar que eu me exponho a tudo, entendeu? E Eu assim, vivo a minha o vida teu, normal. teu exercício, né, na academia, ele não te limita muito? Você pega o mesmo peso que antigamente ou tem um limite? Pego o mesmo Não cansa com peso, facilidade? não canso com facilidade. Nada, Lauci, nada, nada. Dirijo normal, piloto moto, tá aí. Hoje eu vim de moto. Ah, meu Jesus. É, A mãe não fica também nervosa, fica. não? Meu filho, você veio naquele JF cheio de motoqueiro e anda de JF. Eu gosto, mano. Eu gosto. É porque é adrenalina, né? É, E aí você é muito jovem ainda. morre de Aí, medo. pois é, gosto muito da adrenalina. Mas essa doença, como eu estava te falando no início, né? A gente está falando no início, ela é assustadora pelo nome. Mas quando a gente vê você, a gente jura que você realmente não tem nada, né? Porque eu acho que pelo cuidado, porque descobriu
um pouco cedo, digamos assim, também. E você tem uma, sei lá, uma calma tão grande que eu não sei se posso dizer também que é de você mesmo ou se é Deus quem te proporciona essa tranquilidade. Eu acredito que tudo isso é um conjunto que facilita tudo, né? Assim, de você estar convivendo com essa condição sem te afetar em nada. Sim, eu sempre fui mais tranquilo, sabe, Lauci? Sempre Hum. fui mais tranquilo. E essa minha calma, assim, de lidar com as coisas, tem sido com tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando eu vou passar por problemas diversos, eu sempre tento botar a cabeça no lugar e fazer com tranquilidade. E a condição em si, a esclerose múltipla na minha vida, ela tá no cantinho dela, às vezes eu nem lembro que ela existe, sabe? Uhum. E vou vivendo minha vida Você acha que ela com mudou alguma coisa na naturalidade. tua vida? Tipo, a medicina, você não pensou em fazer medicina até você descobrir essa doença. Mudou, mudou. A esclerose múltipla mudou muito o rumo da minha vida. Lá com 17, 18 anos, eu tava ali no terceiro ano, primeiro ano de cursinho, anos assim definidores, né, para a vida de todo mundo. A gente tem que decidir o nosso rumo profissional ali. Então, eu fiz o ensino médio inteiro em uma turma focada em um concurso militar, que é IME-ITA. Uhum. São São concursos dificílimos e tem uma prova super direcionada. E aí, quando eu fui acometido com esse problema, que eu tive esse déficit visual, eu não conseguiria passar no exame de aptidão física dessas escolas militares, que eles pedem, né? Que você tem que ser 100% ok. E aí foi a primeira vez assim que eu me abalei, sabe? Eu fiquei, meu Deus, agora acabou. E aí, Tipo assim, o que que eu vou fazer da minha vida agora? é, Você chegou a pensar isso? cheguei. É tanto, Lauci, que eu, nessa época, eu tava no 7 de setembro, lá, estudando pra turma Itaime, Uhum. na turma Itaime, e aí, é, eu falei, meu Deus, não vou ficar em casa, vou estudar em casa, vou fazer esse Enem, e no que eu passar eu vou. Esse era meu pensamento. E quando eu fui diagnosticado ali mais ou menos no meio do ano, ainda faltava um pouquinho para concluir o ano. E aí eu ia para a escola com tapa-olho, assim, sabe? Porque me incomodava muito na hora da leitura. Uhum. E aquilo mexia muito comigo, porque Mas incomodava por quê? incomodava porque eu via as imagens duplas. Eu via tudo duplicado, assim, é como se o. E lacrimejava muito também. E hoje não acontece mais isso? Hoje não. É como se é, um olho fosse só meio que. É engraçado que eu. Um ajuda o outro, né? Hã? Um olho ajuda o outro, né? É, tipo isso. É como se esse olho, o direito, que tá o normal, fosse o principal. Mas o esquerdo não me deixasse na mão. Eu consigo ver reflexos aqui, por exemplo, entendeu? Ele me ajuda. Ele não é um olho 100% perdido, ele me ajuda muito. Uhum. E não te impediu de tirar a carteira de motorista, por exemplo? Não, o meu exame, que a gente faz exame de vista, né, pra Uhum. renovar, é normal. Eu consigo focar, assim, é porque é engraçado. Eu tenho uma visão embaçada, mas eu tenho pontos nítidos. E aí eu consigo focar a minha visão nesses pontos nítidos. E aí eu consigo ver aquela letrinha, eu consigo ver, entendeu? Então, assim, é normal meu exame de vista lá na carteira do motorista, Legal. naquele papelzinho do oftalmo, é Uhum. normal. 20 por 20, o pessoal chama, né? 20 20. Uhum. Mas enfim, voltando. É, Eu E tava onde? tava no tapa-olho. Tapa-olho. Pronto. Então, isso me deixava muito abalado, muito abalado. O pessoal perguntava e, e eu tava com o emocional abalado nessa época. Não é pra menos, né? E aí a prova do final do ano eu ainda cheguei a fazer, do INE, né? A do ITA eu não me inscrevi porque, enfim, era mais pro final do ano, dezembro, a do INE é mais pertinho. E aí ai gente, eu vou abrir mão disso. E aí eu fiquei em casa
Você começou a, tipo, desanimar já. Desanimado total, não sabia o que é que eu queria, não sabia o que é que eu ia fazer, eu não tinha a segunda opção. Então, pela primeira vez, logo você se abalou Sim, bastante sim, e, tipo, o que que eu vou fazer da minha vida sim. agora? Eu só tinha uma opção. Eu sempre fui assim, ó, assim, eu só tenho isso aqui pra fazer e eu vou fazer isso aqui vai dar certo. Por exemplo, se tu me perguntar, Gabriel, tu quer ser neuro, mas se não der certo neuro, tu quer ser o quê? Eu não tenho. Eu só quero neuro, entendeu? Eu sempre fui assim, eu só quero isso e eu vou aqui até eu conseguir. Focado. É. E aí, e aí eu falei pra minha irmã, né, Rebeca, vou estudar em casa, vou contratar esses cursinhos online e vou ver o que é que dá. E aí a Rebeca chegou e falou assim: Olha, eu conversei com o coordenador lá da escola que eu tô, que inclusive eu estudei a vida toda lá, uma escola de bairro, mas muito boa. E aí ele disse que tu fosse lá conversar com ele, que ele tem uma proposta pra ti. Aí eu fui, despretensiosamente, aí ele, Gabriel, cara, não faça isso. Você tem um cara que tem potencial. Olha, você não está estudando certas áreas, porque a turma ITAM não vê humanas, por exemplo. Uhum. Mas a gente vê muito bem exatas. E aí ele disse isso. Você não está bem em humanas, mas você está muito bem em exatas, cara. E foi o meu diferencial na prova do Enem no final do ano. Uhum. Eu fui muito bem em exatas e redação, e a minha prova de humanas não baixou minha nota tanto assim. E aí eu consegui entrar para medicina. E aí eu fui fazer medicina totalmente, sabe? Tá, vou fazer. E Não aí, era muito o que você queria, né? de engenharia para medicina não tem muito a ver, não. Não. E aí, Lauci, é um curso que você é apaixonante, sabe? É apaixonante porque, primeiro, você cuida do outro. E a gratidão que você vê dos pacientes é assim enorme. Eu, que nem médico sou ainda, já recebi presentinhos assim, o paciente chega, ó, eu trouxe um queijo pra ti. Olha, eu trouxe essa Olha, lembrancinha. isso aí é muito médico de interior, viu? É de interior. Recebeu o pagamento com galinhas. É tipo isso. Mas são, assim, pequenos gestos que, tipo assim, a gratidão eu não encontro em nenhuma outra, assim, Ai, não. profissão. É muito difícil. Essa gratidão que eles têm, assim, por nós. E aí você vai se apaixonando. E outro, você consegue estudar aqui esse assunto e consegue no outro dia aplicar no postinho de saúde, consegue aplicar na UPA, consegue aplicar na prática. E isso vai te apaixonando, isso vai te dando gosto de estudar, tu sente vontade de estudar. Quando o pessoal fala que o médico passa a vida toda estudando, isso não é um prejuízo, entendeu? Porque a gente gosta. É. E outra, assim, eu acho que tudo, todas as profissões, se você realmente quer ser bom naquilo que você escolheu, é um eterno estudo. Você não pode simplesmente, me formei e pronto, acabou. As coisas mudam todos os dias, né? E já estão ali dizendo que a gente está encerrando nosso Já tempo. Passa rápido, né? muito rápido. Pois é, então, Gabriel, primeiro eu quero agradecer a você pela presença, aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz. Desde quando eu ouvi a sua história, né? Já eu queria realmente conversar com você. E queria que você dissesse aí alguma coisa para os nossos telespectadores, eh, assim, de superação, né? Dar aí uma lição de moral para os nossos ouvintes, telespectadores. Gente, assim, eu tenho pouca idade, sabe? Mas essa doença, ela não me impede de fazer nada, nada, nada. Como vocês viram aqui na minha conversa com o Lauci, eu levo minha vida normal. E o segredo, assim, para a gente ter uma boa qualidade de vida é ter calma, confiar em Deus. Não existe problema maior do que Deus, do que o nosso Deus. Eu não tenho somente uma vida estudantil, tenho também uma vida profissional muito assim, Promissora, né? promissora. Tenho umas empresas que eu consigo administrar também muito bem. Então, quando a Lauci me perguntou qual é o tema que você quer para essa mensagem, e que seria a esclerose não impede o sucesso, não impediu o meu sucesso, é, não é que eu já seja um cara bem-sucedido, não, não é isso. É porque tudo que você for fazer colocando Deus na frente,
não tem problema que te impeça, sabe? Então é isso que eu venho fazendo desde quando eu fui diagnosticado. Venho sempre colocando Deus na frente e Deus sempre vai nos surpreendendo. Para o leigo, ou para o que vê de fora, é um acaso. É sorte. Mas não é. É sempre Deus cuidando ali dos mínimos detalhes. É sempre, sabe, é algo que vai te realmente te deixando impressionado. Então, olha, não se deixe abalar, seja qual for a condição, confie em Deus, faz aquilo que é certo, coloca a tua mente assim em Deus, tranquilidade e vai dar tudo certo, tá bom? Eita! Que lindo, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Eu que Gabriel. agradeço. Doutor Gabriel. Amém. Amém. Gente, obrigada pela presença de vocês do outro lado e, se Deus quiser, até o próximo episódio. Tchau.